Eu queria pedir aos meus amados irmãos que tiver uma Bíblia, que abra em João capítulo 4, Evangelho segundo o relato de João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 26, tá? E quem não... Evangelho de João, capítulo 4. Quem não tiver uma Bíblia, eu queria pedir que você fique atento nas palavras que estão descritas nesse texto, tá? Que Deus pode tocar o seu coração, como foi tocado o coração dessa mulher que está descrita nessa palavra, de uma mulher que teve um encontro com Jesus. Amém, irmãos? Amém. Todos encontraram? João capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 5 primeiramente até o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: glória a Deus. Jesus respondeu e disse: se tu conhecerás o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhes pedirias e ele te daria água viva. Glória a Deus. Quero só repetir, irmãos, esse versículo 10, para que você foque no versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Quero repetir: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenhas sede e não mais venha aqui tirar água. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus.
porque Jesus era judeu. Mas a hora vem e agora é. Repetir, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais adoradores, tais que o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que é chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. O último versículo que nós vamos ler nessa leitura, 26. Jesus disse-lhe: eu sou que falo contigo. Aleluia, glória a Deus. Eterno Deus, bondoso Pai, bendito, soberano, eterno, maravilhoso. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor meu Deus. O Senhor é digno de honra e de glória e de todo louvor. Estamos aqui, Senhor meu Deus, diante, Pai, da tua palavra, Pai. Estamos aqui, Senhor meu Deus, diante de um texto, Pai, aonde o Senhor marcou um encontro com uma mulher, Senhor meu Deus, que se sentia, Pai, uma pecadora, Senhor meu Deus, que se sentia uma das pessoas mais desprezadas da face da terra, meu Senhor meu Deus, uma pessoa que fazia segundo era a sua vontade. Mas essa mulher, pela misericórdia do Senhor, teve um encontro, Senhor meu Deus, contigo, Pai. E depois desse dia, essa mulher nunca mais foi a mesma pessoa. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor deu de beber uma água, Senhor meu Deus, que fez na vida dela uma fonte para jorrar para a vida eterna. Louvado e engrandecido seja o teu nome. E ainda hoje essa fonte está aberta. E eu creio, Senhor meu Deus, que aonde a tua palavra for pregada, Senhor, essa fonte, Pai, ela pode estar arranjando um local, Pai, para se fazer morada, para que haja transformação na vida de todo aquele que crê no teu evangelho. Porque o Senhor é tudo. O Senhor é o pão, o Senhor é a água, o Senhor é a vida, o Senhor é o caminho, o Senhor é a porta, o Senhor é a eternidade para todo aquele que crê. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa falar poderosamente a vida, Pai, de cada alma que aqui está, Senhor meu Deus, que o Senhor possa trabalhar, Senhor meu Deus, através da tua palavra, fazendo uma fonte, Senhor meu Deus, dentro de cada coração. Aleluia. Assim eu te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Jesus estava passando na cidade chamada de Samaria. A cidade de Samaria não tinha comunhão com os povos da cidade de Judá. A cidade de Samaria era uma cidade considerada, as pessoas que habitavam na Samaria eram um povo considerado desprovido das bênçãos de Deus. Por quê? Porque a cidade, o povo samaritano, que fazia parte das 10 tribos, adoraram muito tipo de objetos, principalmente um bezerro de ouro que eles tinham feito e colocado no monte para adorar, e por conta disso, o povo samaritano era considerado impuro. E o texto aqui vai dizer que os judeus não falavam com os samaritanos, exatamente porque os judeus se consideravam um povo puro e os samaritanos para eles eram um povo impuro, um povo que não fazia parte das promessas de Deus. Mas o Senhor, irmãos, Ele diz em outra palavra, o Senhor, Ele veio salvar aqueles que estavam perdidos. Glória a Deus. E a Bíblia, irmão, vai nos dizer, em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, meus amados irmãos, todos nós nascemos destituídos da glória de Deus. Todos nós nascemos inclinados à perdição eterna. E pela graça e a misericórdia de Deus, nós somos alcançados durante o curso da nossa caminhada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Jesus, quando se apresenta para essa mulher, somente ele e ela, porque ele andava com 12 discípulos, mas os 12 discípulos tinham ido a uma cidade comprar alimento para almoçar. Porque a Bíblia diz que era a hora sexta. A hora sexta na Bíblia, irmão, era meio-dia. Era a hora do almoço.
Então Jesus acha uma oportunidade para chegar junto daquela pessoa que precisava de receber uma água que purificaria a alma dela. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa a falar com ela e pede água para ela. E ela diz assim, ela ficou admirada porque ele era um judeu, falando com a mulher samaritana. Mas o Senhor, ele veio, irmãos, para quebrar protocolos. O Senhor, ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele veio para salvar. Ele não veio para condenar o mundo. No entanto, todos aqueles que não receberem a sua palavra, no final dos séculos, tem quem o julgue, a sua palavra. Porque, como foi lido pela a irmã Natália, que o evangelho do reino será pregado por todo o mundo. Nós estamos pregando o evangelho do reino aqui porque é uma ordenança do Senhor pregar o evangelho. E esse evangelho alcançará, como diz nas escrituras, os 4 cantos da terra. Louvado e engrandecido seja Deus, irmãos. E a palavra vai nos dizer no versículo 10. Jesus diante daquela mulher, e ela não sabendo quem era Jesus. Irmãos, muitas das vezes nós podemos estar em algum lugar e a palavra do Senhor está sendo pregada, e através da sua palavra o Senhor está diante de nós, e às vezes nós não percebemos que é o Senhor. Mas ele diz no versículo 10: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber. Irmãos, ainda bem que essa mulher reconheceu. Ela entendeu depois. Às vezes leva um processo para compreender. Às vezes leva um processo. Mas até então ela não estava entendendo. Mas ali diante daquela mulher estava um homem, o único homem que pisou na terra e não cometeu nenhum pecado. Glória a Deus. Aleluia. E aquele que pisou na terra, que não cometeu nenhum pecado, ele veio para restituir aqueles que estavam cometendo pecado. E só ele pode restituir a todos nós, se cremos na sua palavra. Por que só Jesus pode salvar? Por que só Jesus é o caminho? Ele diz em João 14,6. João 14,6 foi um texto que me resgatou da vida, da maneira, da forma da vida que eu queria viver. Porque João 14,6 vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Então Jesus é o único caminho que nos leva para o Pai. Ele é a ponte que pode nos levar para o Pai. A única ponte que pode nos atravessar o abismo para chegar na eternidade a partir do momento que nós perecermos nessa terra. Por quê, irmãos? Porque Jesus, como todos sabem que Jesus não foi gerado por uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Jesus foi gerado dentro do ventre de uma mulher virgem, através do Espírito Santo de Deus. E só ele nasceu assim, e só ele viveu sem pecar, e só ele pode resgatar os pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber. Irmãos, que humildade, irmão. O homem que é um nome acima de todo nome, o homem que é todo poderoso, diante de uma mulher pecadora e dizer: me dá água. Irmão, que humildade Jesus trouxe. Que humildade ele tem para nos ensinar, irmãos, através da sua palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu me lembro, irmãos, que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 19, no versículo 41 até o 44, está escrito assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Cidade de Jerusalém, tá? Dizendo: ah, se tu conhecesse também ao menos nesse teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos.
Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, e a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, quando chega diante da cidade de Jerusalém, uma cidade que estava idólatra, irmãos, ele vendo a idolatria é o quê? É adorar outros deuses a não ser o único Deus. E quando ele vê a cidade destruída, ele chorou. Porque o Senhor, ele chora por causa do pecado da humanidade. O Senhor, ele chora porque ele vê quão errado andamos nesse caminho, nessa terra, e ele quer se revelar para nós. Aí Jesus chora. Aí ele diz assim: ah, se tu conhecesses também ao menos este teu dia. Irmãos, muitas das vezes o Senhor está diante de nós e nós não reconhecemos que foi o dia da nossa visitação. Hoje pode ser, irmãos, o dia da visitação de algumas pessoas, irmãos, diante da palavra do Senhor, aonde Ele tem água viva para oferecer. Porque essa água que nós bebemos dessa cacimba, né? Lembrando até que aqui tem uma cacimba parecida com o poço da mulher de Samaria, né? E ela puxava água de um poço parecido como esse. Essa água, ela vai saciar a nossa sede temporalmente. Quando for daqui meia hora, 40 minutos, nós teremos sede de novo. Mas o Senhor não estava falando disso. O Senhor estava falando de uma água que Ele ia dar. E essa água, ela ia transformar aquela pessoa e levar ela para a eternidade. E na eternidade, irmãos, nós não sentimos mais sede. Louvado seja o nome do Senhor. Porque lá não terá mais choro, lá não terá mais sede, lá não terá mais fome, porque estamos a eternidade diante da presença do Senhor. Louvado seja Deus. No livro, irmão, no segundo livro da Bíblia, chamado de Êxodo, no capítulo 17, no versículo 6, se os irmãos quiserem acompanhar, eu vou botar rápido aqui para poder a gente ganhar tempo. Êxodo 17, versículo 6, vamos entender, para nós entendermos por que Jesus é a água que sacia a sede. Aleluia. Diz assim, ó: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Irmãos, o segundo livro da Bíblia está relatando a história do povo que foi tirado do Egito, tá? E foram para o deserto. Nós sabemos que no deserto não tem água, no deserto não tem comida, no deserto não tem loja para comprar roupa, no deserto tem nada disso. Mas o povo passaram 40 anos andando pelo deserto. E o povo comeram, o povo beberam, as sandálias não se acabavam, as vestes não se acabavam. Por quê? Porque tinha um Deus cuidando. Mas o texto que eu li aqui diz assim, ó: a ordenança de Deus para Moisés, assim: Moisés, tu ferirá a rocha e dela sairão águas, e o povo beberá. O que era essa rocha, irmãos? Que o povo bebeu 40 anos no deserto. Que água era essa, irmãos? Para nós compreendermos, nós vamos em 1 Coríntios, capítulo 10, tá? Vamos ler a partir do versículo 3. Quem escreveu cartas aos Coríntios foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele veio descortinando aquilo que estava na antiga aliança, aquilo que foi escrito há tempos atrás, há 700, 600, 800, 900 anos que tinha sido escrito, e Paulo vem descortinando. Então Paulo vai explicar para nós essa situação lá do deserto, porque ele vai dizer assim, ó: e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam
da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Louvado seja Deus, irmão. O texto que nós lemos em Êxodo estava falando que o povo bebia de uma água que saía de uma pedra. E Paulo está explicando em 1 Coríntios que essa pedra que seguia o povo e que saía a água dessa pedra era Cristo. Mas você pode dizer, mas irmãos, é uma pedra. Mas da pedra saía água. Se a pedra era Cristo, a água que saía da pedra também era Cristo. A água que saía da pedra era a água que ele ofereceu para aquela mulher que estava junto ao poço, no texto que nós lemos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Só o Senhor tem essa água para nos oferecer. Só o Senhor tem essa água para nos transformar. Irmãos, continuando no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 35, é um texto bem conhecido pela igreja, que diz assim: e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Aqueles que vão a Cristo não terão sede. Eu acredito que os irmãos estão entendendo, porque não está falando de uma sede de água do pote, da geladeira. Está falando de Cristo que nos sacia a sede e que nós não desejaremos mais beber das águas que o mundo oferece. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Continuando no Evangelho de João, irmãos, nós estamos já partindo para o encerramento, para que não fique muito cansativo aos ouvidos, né? Em João capítulo 7, no versículo 37, todos estão entendendo quem é essa água que transforma, que sara, né? E nós vamos falar mais alguma coisa sobre essa água. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia, irmãos. Se alguém tem sede da palavra, venha até Cristo e beba da palavra, se alimente da palavra, porque a palavra vai te conduzir para uma vida eterna, onde você não sentirá mais sede nem fome. O Senhor chama até Ele para que beba, e Ele é a palavra. No versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Ele é a água viva, Ele é a água que não vai deixar, aleluia, nós perecermos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Isaías, irmãos, capítulo 55, no versículo 1, né, vai dizer assim, vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, todos que tendes sede, né? Esse evangelho pregado, irmão, você pode até dizer assim, mas eu não tenho sede de ler a palavra, eu não tenho nem vontade, nem desejo de ler a palavra, mas é por isso que o evangelho é pregado, para que seja gerado no teu coração sede de buscar essa palavra. Vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar, sem dinheiro. Porque o evangelho ele é apresentado de graça, sem cobrar. Se alguém chegar até a tua porta, te dizer que está pregando o evangelho, mas está te cobrando, não receba. Porque o evangelho ele é pregado de graça. A salvação ela é anunciada aos nossos corações de graça. Não precisa pagar nada, porque a salvação ela é de graça. De graça recebeste, de graça dai. Assim como o evangelho entrou na minha vida e na vida dos meus irmãos, assim eles têm que anunciar por amor às pessoas, por amor
as almas. E o amor, irmãos, é um mandamento principal de Cristo. O amor é o único mandamento que diz assim, ó, se você amar, você cumpre todos os mandamentos. Todos os mandamentos. E ele diz, amai-vos assim como eu vos amei. Jesus está dizendo que nós venhamos amar assim como o Senhor nos amou. Como foi que ele nos amou? Dando a sua própria vida por nós. Porque se ele não morre, nenhum de nós tinha esperança. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Para nós encerrarmos, irmãos, vamos ler só um pouquinho até o versículo 30 do texto que nós lemos, João capítulo 4, nós lemos até o 26, vamos acrescentar até o 30. O que aconteceu na vida dessa mulher? Depois que ela recebeu a água viva, o que aconteceu com ela? Versículo 27. Nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Louvado seja Deus. Irmão, agora essa mulher é uma mulher que não quer mais saber de estar arranjando marido, porque ele disse para ela que ela já tinha tido 5. E o que ela tinha agora não era marido dela. Ou seja, é uma mulher que só pensava nas coisas da terra. E agora não é uma mulher mais que vai procurar um marido, porque ela encontrou o verdadeiro marido. Louvado seja Deus, porque Cristo, ele é o marido e a igreja é sua esposa. Então, a partir do momento que nós nascemos de novo, se tornamos esposa do Senhor. Agora a mulher tinha verdadeiramente um marido e ela queria satisfazer a vontade do seu marido, porque ela vai à cidade e diz para todo mundo. É assim que acontece quando a gente reconhece o Evangelho como a salvação. O nosso desejo é de que nós vamos até as pessoas para que elas conheçam também. Aleluia, o intuito de nós estarmos aqui, que é para a honra e glória do Senhor, é para que todos os nossos vizinhos conheçam, para que todos os nossos vizinhos se alegrem com a palavra de Deus, para que todos os nossos vizinhos venham conhecer verdadeiramente a palavra, para que Deus possa te despertar e você se aprofundar nessa palavra, e você está convidando mais pessoas para conhecer o reino do céu. Louvado seja Deus. E a mulher foi lá, irmãos, e ela foi e avisou a toda a cidade. Eu encontrei com um homem, e esse homem, ele é o Cristo. Ele me deu água viva, e o Senhor está aqui na sua palavra trazendo água viva. Todos aqueles que crêem, meus irmãos, vai se alegrar com a palavra do Senhor. Apocalipse, irmão, último livro da Bíblia, Apocalipse 22, o versículo é o 17. Vai dizer assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Repetir, irmão. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Louvado e engrandecido seja Deus. Quem quiser, tome de graça da água da vida. A água da vida, irmãos, é Cristo. A água da vida é a palavra que apresenta Cristo. A água da vida, irmãos, entrando dentro de nós, faz uma lavagem em nosso coração. No profeta Ezequiel, no capítulo 47, nós vemos, irmãos, o profeta tratando de uma situação de que uma água sairia do trono de Deus, viria até o Mar Morto. O Mar Morto, irmãos, é onde existe
água onde não tem vida, água salgada, muito salgada, onde não tem nenhum tipo de vida, não tem peixe, não tem árvore ao redor, não tem nada, nenhum tipo de vida, nem de planta, nem de peixe, nem de gente, nem de animais, de nenhuma espécie. E o texto do profeta Ezequiel está dizendo que sairia uma água do trono de Deus e entrava nessa parte do mar que era salgada. E essa água ia se transformando numa água doce, e depois o profeta vai ver em redor daquele mar pé de plantas, peixe, pescadores pescando. Por quê? Porque aquela água não era mais uma água salgada. Porque a água que sai do trono de Deus, ela purifica a água salgada. E todos nós, quando nascemos e crescemos e não buscamos a face de Deus, nós somos como águas salgadas. Nós não temos vida em nós mesmos. Mas quando a palavra do Senhor penetra o nosso coração, nós começamos a ter vida verdadeiramente. E vida com abundância. E é através da palavra do Senhor que temos transformação. Só o Senhor pode transformar, pode tirar o sal que amarga a nossa vida. Ele é a água. Aleluia. Através da palavra. Medite na palavra do Senhor e essa palavra vai nos transformar a sermos pessoas que buscam o reino de Deus, que buscam apresentar o evangelho para todas as nações. Louvado e engrandecido seja Deus. Essa é a palavra, irmãos. Palavra do Senhor, que pela misericórdia dele, nós estamos aqui falando da palavra do Senhor, né? Nós cremos, irmãos, que ela, como uma semente, ela é plantada, né, no nosso coração, né? Quem sou eu para dizer para você, amanhã você já tem que fazer isso, fazer aquilo? Não, irmãos, é uma semente que é plantada dentro dos corações e com o tempo ela vai nascer. No meu coração levou 3 anos. A palavra, Jesus é o seu caminho, a verdade e a vida. Aproximadamente 3 anos para poder ela começar a germinar e começar a purificar aquela vida que eu queria levar. Mas o Senhor, Ele quer nos transformar para ter verdadeiramente vida. Louvado seja Deus. Eu agradeço aqui a todos os irmãos que vieram, né, para a gente fazer essa festa, porque é uma festa para o Senhor, né? Nós estamos aqui para adorar, glorificar o nome dEle e apresentar a sua palavra. Eu quero agradecer aqui os meus vizinhos que vieram, o Luiz, a Marina, o Léo, né, o seu Chico. Louvor é o hino 33 da harpa. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, a Jesus. Oh, traze-me que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e minha pelunda seguirei. Mesmo as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu triunfar. Quando voltares desse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, oh, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém.
Louvado seja Deus, vamos ficar de pé. Vamos orar. Agradecemos a Deus, né, pela sua maravilhosa graça, pelo seu amor, a sua misericórdia. Que você possa fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e elevar os teus pensamentos ao alto e glorificar o nome dele, na beleza da sua santidade. Aleluia, glória a Deus. Poderoso, eterno, bondoso, amado, santo, justo, único, verdadeiro Deus, Pai querido, Deus amado, glorificado e exaltado seja o teu nome, meu Senhor da glória. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deste de apresentar, Senhor meu Deus, o teu evangelho, a tua palavra, de glorificarmos o teu nome e te adorarmos, Senhor meu Deus, porque só tu é digno de honra e de glória, de todo louvor. Quero te pedir, Pai, que nessa noite o Senhor possa fincar, Pai, essa palavra nos corações, Pai. Tudo que foi falado, Deus, que é para a tua honra e tua glória. Aleluia. Que venha, Senhor meu Deus, fazer morada em nossos corações e fazer um rio de água que jorra para a vida eterna em nossas vidas. Que possamos, Senhor meu Deus, olharmos para a tua palavra, Senhor meu Deus, e crermos nela verdadeiramente e vivemos, Senhor meu Deus, por ela, Senhor meu Deus e Pai, porque isso é a tua vontade, Senhor meu Deus. Abençoa, Senhor meu Deus, cada um que aqui está. No nome santo de Jesus, Deus. Que o Senhor repreenda todo o mal, Senhor meu Deus, na vida de cada um. Que o Senhor possa abençoar de forma poderosa, Deus, cada irmão, cada vizinho, Pai, cada amigo que aqui está. Que o Senhor possa estar abençoando durante a semana, Pai, derramando a tua graça, as tuas bênçãos, Pai, sobre a vida de cada um, Pai. Que o Senhor possa nos libertar, Pai, daquilo que não te agrada, em nome de Jesus. Que o Senhor venha fazer morada em todos os corações, Senhor meu Deus, que ouvir essa palavra, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor da glória. Nos dá uma noite abençoada, Senhor Deus da glória. Conduz cada um para os seus lares, debaixo da tua graça e do teu amor. Acampa teus anjos, Senhor Deus, ao redor de todo aquele, Senhor Deus, que está aqui nessa noite, de todos aqueles, Senhor Deus, que te buscam, de todos na face da terra. Assim te glorificamos, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.